Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Não foi apenas mais um culto, nem mais uma manhã de adoração. Foi o dia em que o mal entrou pela porta da igreja e o céu respondeu de um jeito que nenhum de nós esperava. O que eu vou contar aqui não é história inventada, nem lenda africana. É o testemunho real de um pastor nigeriano que viu sua igreja cercada, ameaçada e marcada para morrer. E mesmo assim, viu Deus agir de uma forma tão intensa, tão sobrenatural, que até hoje eu me arrepio ao lembrar. Na Nigéria, milhares de cristãos já foram mortos, igrejas queimadas até virar cinzas, pastores desaparecidos sem deixar rastro, líderes torturados por pregarem o nome de Jesus, e o mundo silencia. A mídia fecha os olhos, o governo finge que não vê. Mas naquele dia, naquele templo simples, escondido entre casas de barro e poeira vermelha, um culto ameaçado se transformou no cenário de um milagre que nenhum homem conseguiria explicar. Se você quer entender como a fé se comporta quando está cercada pelo perigo, se quer ver como Deus reage quando seus filhos clamam dentro do fogo, fica comigo até o final desse vídeo. E antes de continuar, se inscreva aqui no Onde o Milagre Começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Curta esse vídeo e fique até o fim. Você não faz ideia do que está prestes a ouvir. Meu nome é Pastor Emanuel Adewale, e antes de tudo, preciso te dizer o que significa ser cristão no norte da Nigéria. Aqui, servir a Cristo é caminhar todos os dias com a sensação de que alguém está te observando, marcando seus passos, esperando o momento de te silenciar. Nos últimos anos, perdi irmãos, vizinhos, jovens da igreja, não por doença, não por acidente, mas por perseguição religiosa. Eu mesmo enterrei corpos carbonizados de cristãos que tiveram suas igrejas incendiadas durante o culto. Já ajudei mães a procurarem filhos sequestrados por extremistas. Já fiquei noites em claro esperando líderes que desapareceram para nunca mais voltar. Mas o que mais dói é o silêncio do governo que nunca responde, o silêncio da mídia que nunca noticia. O silêncio do mundo, que parece aceitar a ideia absurda de que nossa fé nos torna descartáveis. E ainda assim, nós adoramos. Era por isso que realizávamos cultos secretos, às vezes em casas abandonadas, às vezes no mato, às vezes na madrugada, sussurrando hinos para não sermos descobertos. Mas mesmo nesses cultos escondidos, havia dias em que eu sentia algo diferente, como se o céu estivesse nos avisando: prepare-se, o fogo vai aumentar. E nos últimos dias, antes do ataque, era como se o vento carregasse rumores de morte. Alguns irmãos vinham me procurar, dizendo ter sonhado com perseguição. Outros juravam ter visto homens estranhos observando a igreja ao longe. E o que mais me assustou foram as crianças. Crianças que acordavam chorando, dizendo: pastor, Deus está pedindo para a gente ser forte. Eu sabia que algo estava por vir, mas eu não esperava que seria tão brutal. Naquela manhã, antes de tudo começar, ajoelhei-me no chão de terra batida da igreja e orei: Senhor, dá-nos coragem para enfrentar o que o mundo não quer ver, mas tu vês. E essa oração, acredite, foi o que nos sustentou quando os portões do inferno se abriram contra nós. Eu gostaria de dizer que aquele sentimento de perigo passou, mas na verdade piorou. Dias antes do ataque, começamos a perceber movimentos estranhos durante os cultos secretos. Rostos desconhecidos apareciam e desapareciam rapidamente. Pessoas que nunca tínhamos visto chegavam sem participar de nada, apenas observando, como quem mapeia algo. Eu tentava convencer-me de que era paranoia causada pela tensão, mas meu espírito sabia. Não era paranoia, era vigilância. Uma noite após o culto, um dos diáconos se aproximou e disse:
Pastor, acho que estamos sendo vigiados. Alguém está contando nossos horários. Meu sangue gelou, porque aqui na Nigéria, quando alguém descobre onde e quando cristãos se reúnem, isso significa uma coisa: ataque iminente. No culto seguinte, percebi alguns irmãos olhando para os lados, para a porta, para as janelas, como se esperassem que algo acontecesse a qualquer momento. Mas mesmo com medo, ninguém faltava. Era como se a fé deles estivesse dizendo: vamos adorar, nem que seja pela última vez. E então veio a confirmação. No final de um culto silencioso e profundo, enquanto eu me preparava para orar pela igreja, um jovem entrou correndo, suado, respirando fundo e colocou um papel amassado na minha mão. Quando eu abri, minhas pernas enfraqueceram. O bilhete dizia: interrompam os cultos. Vocês foram avisados. O próximo encontro será um massacre. Naquele instante eu não pensei em mim. Pensei nas crianças que sempre ficavam na primeira fila. Pensei nas mães com bebês no colo. Pensei nos idosos, nas viúvas, nos jovens que só queriam adorar. E confesso algo. Pela primeira vez em muito tempo, meu coração tremeu. Eu senti medo. Medo de continuar. Medo de colocar meus irmãos em risco. Cheguei a pensar em fechar a igreja por alguns dias, dar um tempo, respirar, esperar a poeira baixar. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu sentia Deus falando dentro de mim. Não recue. E mesmo assim, eu não sabia o que fazer. Antes de continuar com o bloco 3, deixa eu te perguntar. Se você recebesse uma ameaça dizendo que seu culto seria massacrado, você continuaria adorando? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver sua resposta e orar por você. Se essa história está te tocando, deixa o like e se inscreve no canal Onde o Milagre Começa, porque isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com mensagens de fé e esperança. E se você está passando por tempos difíceis, espirituais, emocionais ou familiares, convido você a conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você fortalece sua vida espiritual e ainda apoia este canal a continuar trazendo histórias reais como esta. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Apesar da ameaça explícita e apesar do meu coração ainda estremecido, a igreja decidiu se reunir novamente, não porque ignorávamos o perigo, mas porque para nós, adorar não é um evento, é sobrevivência. E foi nesse culto, um culto silencioso, humilde, de poucas palavras e muitos olhares preocupados, que o céu começou a falar de um jeito totalmente inesperado. No meio da adoração, 2 crianças, Amina, de 9 anos, e Chinedu, de apenas 7, levantaram-se tremendo, não de medo, mas de algo maior, algo que parecia incendiar o coração delas. Amina segurou minha mão e disse com os olhos cheios de lágrimas: Pastor, Deus nos mostrou algo. A igreja inteira silenciou. Chinedu continuou com a voz infantil, mas firme como a de um profeta. Nós sonhamos com fogo, muito fogo, dentro da igreja. Alguns irmãos engoliram seco. Havia sofrimento, havia gritos, mas não estávamos sozinhos. Amina apertou minha mão mais forte e falou: Tinha um anjo, pastor, um anjo muito grande. Ele tinha uma espada de fogo e ficava entre nós e os homens maus. Eu senti minha alma estremecer. Era como se o céu estivesse preparando a igreja, e principalmente a mim. E então, diante de toda a congregação, as crianças declararam com uma convicção que nenhum adulto teria naquele momento: Pastor, mais forte é o exército que está com a gente do que o exército que está contra nós. Aquilo quebrou a igreja inteira. Alguns choraram, outros levantaram as mãos, outros apenas fecharam os olhos, como quem finalmente recebia coragem de Deus. E então as crianças pediram para orar. A oração delas, meu Deus, foi tão pura, tão crua, tão verdadeira,
que parecia rasgar o céu. Senhor, abre os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. Mostra que estamos cercados pelo teu exército, e se precisarmos te adorar no fogo, nos dá coragem para isso. O amém ainda estava sendo dito quando o inferno respondeu. Bum! Uma explosão violenta ecoou do lado de fora da igreja. A porta principal foi arrancada. Poeira, pedras e fumaça invadiram o templo. 2 pessoas caíram feridas. Crianças começaram a chorar. Mulheres gritaram, e do lado de fora, em meio à fumaça, ouvimos os extremistas gritando: "Este foi o último aviso!" A igreja se abraçou. Alguns pensaram que era o fim, mas o que ninguém sabia é que aquilo não era o fim de nada, era só o começo. O culto seguinte veio como um golpe no meu coração. Eu imaginava que depois da explosão, muitos ficariam com medo, muitos desistiriam, muitos diriam que era melhor esperar a poeira baixar, mas eu estava completamente enganado. No dia seguinte, quando cheguei ao templo simples feito de barro e madeira, encontrei mais gente do que nunca. Homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, todos estavam lá. Alguns com ferimentos leves da explosão, outros ainda tremendo, mas todos de pé. E algo me marcou profundamente. Eu vi Amina e Shinedu sentados na primeira fila, com as Bíblias abertas no livro de 2 Reis 6. Exatamente a passagem em que Eliseu ora para o servo enxergar o exército celestial cercando a cidade. Quando olhei para aquelas crianças, percebi: o medo não venceu, a fé venceu. A adoração começou baixa, tímida, quase um sussurro. Mas poucos minutos depois, a igreja inteira parecia cantar como quem enfrenta o impossível. Eu estava começando a pregar quando o inevitável aconteceu. Primeiro foram passos lá fora, passos pesados, muitos, sincronizados. Depois, vozes, gritos, ordens secas em Hausa. E então, bam! A porta lateral foi destruída com um chute tão forte que voou para dentro como se fosse papel. As janelas foram quebradas com coronhadas de fuzis. Pedaços de banco começaram a voar. Homens armados entraram gritando, chutando quem estivesse pela frente. Crianças foram empurradas, mulheres caíram no chão. Alguns irmãos tentaram proteger suas famílias com o corpo. E no meio de toda aquela escuridão humana, o líder dos extremistas gritou com ódio: "Onde está o Deus de vocês agora?" Outro, pisando na Bíblia que caiu no chão, berrou: "Hoje vocês vão se arrepender de não terem nos ouvido." Eu tentei falar algo, mas minha garganta travou. Eu observava minha igreja sendo jogada ao chão, minha gente sendo pisoteada, meus irmãos sendo humilhados. E tudo dentro de mim queria gritar, correr, lutar, mas de repente, algo mudou no ar. Eu não sei explicar, mas algo mudou. O templo inteiro ficou silencioso por um segundo, um silêncio que não era natural. Foi como se o ar ficasse mais leve, mais quente, mais vivo. E então, uma luz surgiu no centro do templo. Não veio da janela, não veio do teto, não veio de vela, facho ou lâmpada. Veio do nada, branca, forte, viva, como se o próprio céu tivesse descido para dentro da igreja. Os extremistas olharam ao redor confusos. Alguns recuaram, outros levantaram as armas, sem coragem de atirar. E eu, pela primeira vez naquele dia, senti paz. A paz que só existe quando Deus decide entrar na batalha. A luz brilhava no centro do templo como se estivesse viva. Não era apenas claridade, era presença, era força, era algo tão santo e tão intenso que até o ar parecia vibrar ao redor dela. E foi então que ouvi a voz fina de Shinedu, o menino de apenas 7 anos, apontando com o dedo trêmulo: "Pastor, ele está aqui, eu estou vendo o anjo." Amina levantou-se imediatamente, olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Pastor, é o mesmo anjo do sonho. A espada está na mão dele."
Os irmãos começaram a chorar. Alguns caíram de joelhos, outros levantaram as mãos, tremendo, sem conseguir dizer nada. Os extremistas olharam para a luz, e aquilo que aconteceu em seguida, ninguém jamais conseguiria explicar. O líder deles, um homem forte, armado, violento, recuou 2 passos, tentando mirar sua arma, mas seus olhos começaram a piscar como se estivessem sendo queimados. Ele levou as mãos ao rosto e gritou: "Eu não posso ver! O que é isso?" Outro caiu de joelhos, derrubando o fuzil no chão. Seus olhos também pareciam queimando. Eles tentavam abrir, mas não conseguiam. "Eu estou cegando! O que vocês fizeram?" Mas ninguém ali tinha feito nada. Era Deus. Enquanto uns caíam cegos, outros correram para trás, tropeçando uns nos outros, tropeçando nos bancos, tentando fugir da luz viva que enchia o templo. E então, algo aconteceu que mudou completamente o ambiente. No meio daquele caos, a mina respirou fundo e começou a cantar, sozinha, de pé, com voz fina e corajosa, como se estivesse ouvindo o próprio céu cantar com ela. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. A igreja inteira se levantou, mesmo os feridos, mesmo os aterrorizados, mesmo os que mal conseguiam ficar de pé. E então, o templo inteiro ecoou: "Com seu poder, defende os seus na luta e na tristeza." Os extremistas que ficaram dentro do templo começaram a chorar profundamente, como quem percebe que tocou o que não deveria, como quem de repente entende que há um Deus vivo, e ele estava ali. Um deles, tremendo, caiu de joelhos diante de mim e disse: "Eu nunca vi, nunca senti algo assim. Nós destruímos a casa de Deus, e agora eu temo pela minha alma." O outro soluçava, repetindo: Perdão, nós não sabíamos." A luz continuava brilhando, e a igreja continuava cantando. Era como se o céu inteiro tivesse descido para dizer: "Aqui, ninguém toca nos meus filhos." Os 2 extremistas que permaneceram dentro da igreja ainda estavam de joelhos. A luz sobrenatural havia desaparecido tão repentinamente quanto surgiu. Mas o impacto dela continuava pairando sobre nós como uma brisa quente, invisível, impossível de ignorar. O homem que antes gritava blasfêmias agora tremia como uma criança perdida. Ele segurava o rosto com as 2 mãos, soluçando tão profundamente que seu corpo inteiro sacudia. Com voz quebrada, ele disse: "Pastor, eu não posso mais continuar assim. Eu toquei no templo do Deus vivo e agora eu tenho medo de morrer." Aquelas palavras cortaram meu coração. Não eram palavras de um criminoso tentando escapar. Eram palavras de um homem quebrado, de alguém que viu o invisível, que sentiu o eterno, que encarou a realidade espiritual que sempre negou. O outro extremista levantou a cabeça lentamente e me olhou com olhos vermelhos, cheios de vergonha. "Se eu aceitar esse Deus, se eu me arrepender, meu grupo vai me matar, mas se eu recusar, eu sei que minha alma vai morrer." Eu respirei fundo. Naquele momento, como pastor, eu entendi que Deus estava pedindo para mim fazer algo que poucos teriam coragem de fazer: abraçar os homens que antes queriam nos matar. Me ajoelhei diante deles, coloquei minha mão sobre seus ombros e disse: "Filhos, ainda é tempo de arrependimento." Eles choraram mais forte. Continuei: "Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe escuridão tão profunda que a luz dele não possa alcançar. Não existe coração tão duro que ele não possa transformar." O extremista mais jovem perguntou com medo na voz: "Mas e se eles vierem atrás de nós? E se nos matarem?" Eu senti o peso daquela pergunta. Eles sabiam que sua decisão teria consequências humanas devastadoras. Respondi olhando nos olhos dele: "Melhor ser perseguido pelos homens do que rejeitar a graça de Deus. Eles podem tirar sua vida,
mas só Deus pode salvar sua alma. O homem mais velho começou a bater a testa no chão, chorando desesperado. Então eu quero esse Deus, eu quero pedir perdão. A igreja inteira se aproximou. Alguns estenderam as mãos, outros choravam, outros diziam, glória a Deus, através das lágrimas. E ali, no mesmo chão onde antes havia explosão, gritos, caos e ameaça, 2 inimigos se tornaram filhos. 2 perseguidores se tornaram irmãos. 2 homens que vieram destruir. Foram eles mesmos reconstruídos. Aquele templo nunca havia testemunhado algo tão grande. E eu sabia. No bloco final da minha vida espiritual, eu estava vendo Deus escrever a página mais bonita. Depois daquele dia, eu caminhei muitas vezes até o local onde tudo aconteceu. Pisava no chão marcado pela explosão, tocava nas paredes queimadas, olhava para os bancos quebrados, e cada detalhe me lembrava uma verdade que nunca mais saiu da minha alma. O inferno tentou nos destruir, mas o céu decidiu nos visitar. A luz que invadiu aquele templo não foi apenas um sinal, foi uma resposta ao clamor de um povo perseguido, uma resposta às lágrimas de uma igreja que se recusou a negar sua fé, uma resposta às orações de 2 crianças que acreditaram que Deus ainda envia seus anjos. E é por isso que quero encerrar esse testemunho com o mesmo texto que as crianças liam na primeira fileira naquele dia. 2 Reis 6:17. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando Amina e Shinedu olharam para a luz e disseram, Pastor, o anjo está aqui, meu coração entendeu. Deus não nos havia abandonado. Nós é que não conseguimos ver. E agora eu pergunto para você que está assistindo este vídeo, quantas vezes você ficou cego pelo pânico, pela ansiedade, pela perseguição, pela dor e esqueceu que Deus tem um exército inteiro do seu lado? Quantas vezes você enxergou apenas o problema, o perseguidor, a doença, o inimigo, a ameaça, o diagnóstico, a injustiça, mas não enxergou o Deus que luta por você? Às vezes, vemos mais os homens maus que nos cercam e menos os anjos que Deus enviou para nos guardar. Às vezes vemos mais os ataques e menos a mão que nos protege. Às vezes vemos mais as bombas e menos o Deus que permanece firme dentro do templo. Hoje eu oro para que seus olhos espirituais sejam abertos, que você veja não apenas o caos, mas aquele que reina sobre o caos. Perguntas profundas para a decisão. 1. O que está cegando seus olhos hoje e te impedindo de ver o exército de Deus ao seu redor? 2. Você está enxergando mais os perseguidores ou a proteção divina que te acompanha todos os dias? Pense nisso. Essa história não é sobre a Nigéria, é sobre mim, é sobre você. É sobre todos nós que, mesmo no fogo, precisamos abrir os olhos e ver que não estamos sozinhos. Senhor Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu esta história. Aqueles que se sentem cercados, ameaçados, feridos, cansados. Abre os olhos deles, como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. Mostra que eles não estão lutando sozinhos. Mostra que existe um exército celestial ao redor deles. Que a tua luz invada os lugares onde a escuridão tentou dominar. Que a tua paz desça como desceu naquele templo. Que teu amor restaure aquilo que o inimigo tentou destruir. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu Deus falar com você através dessa história, escreva aqui nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Seu comentário ajuda outras pessoas a encontrarem esta mensagem. Não esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, porque aqui você encontra histórias reais que fortalecem a fé. E se você deseja dar um passo a mais na sua vida espiritual, conheça o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis,
Por menos de 10 centavos por dia, você investe na sua fé e ainda apoia este canal a continuar trazendo histórias que edificam e restauram vidas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Que o Senhor abra os seus olhos e que você nunca se esqueça. Mais forte é o exército que está com você do que aqueles que se levantam contra você.